Sabe aquele componente de menu que às vezes a gente precisa para as nossas aplicações web e que às vezes você tem dificuldade para montar ou para encontrar um plugin adequado para isso? O XJS tem um componente chamado Tripanion e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel e eu falo em nome da TheSource. Nós estamos com uma série aqui no YouTube falando sobre XJS e você é nosso convidado a acompanhar e se inscrever no nosso canal. Também deixo o convite para você também acompanhar a gente nas nossas redes sociais que estão aí passando na telinha aí para você, e agradecer também o feedback que a gente já tem recebido do pessoal que está acompanhando essa série aí. Então vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo. Hoje a gente vai vamos acessar a documentação e eu vou também trazer um exemplo depois na prática de como é que funciona o Tripanion e quais são os benefícios dele. O Tripanion ele é um componente do XJS bem completo. Vou dar um zoom aqui na tela para melhorar o acesso à leitura da documentação. E o Tripanion é um componente versátil, que ele está, conforme está descrevendo na documentação aí, e a versatilidade do Tripanion, ele vai justamente para o caso de você poder montar menus, ou por exemplo, quando você precisa demonstrar dados hierárquicos para o seu usuário e você precisa mostrar ele de uma maneira bem mais completa e de uma maneira rica também, né? Então o XJS ele não é só um grid bonito, ele não são só componentes de texto, caixas de texto ou outros componentes avançados, mas ele também tem um componente de árvore muito legal e é bem completo também. Um detalhe importante que ele já fala aqui na documentação é que ele herda o mesmo componente que o Grid Panel herda. Então, lá no vídeo de Grid Panel que a gente já fez, um vídeo já publicou aqui no canal, se você não assistiu eu vou deixar o card aqui em cima, eu não falei qual que é a herança do Grid Panel. O Grid Panel ele herda a Table, se não me engano, o componente Table, o Table Panel. Então o Tripanion também faz isso, então ele permite ter algumas funcionalidades que deixam, por exemplo, um menu bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou passar assim, vou deixar o link na descrição e vou passar superficialmente no Tripanion, mas eu vou deixar algumas coisas para vocês até depois no caso de uso que a gente vai mostrar aqui. Então esse aqui é bem simples, aqui já é uma Tree Store, que ele vai falar ali embaixo que tem qual que é a fonte de dados para você alimentar o Tripanion. E aqui você já vê que você tem todo node tem que ter o texto, ele tem que ter se ele está expandido ou não, e ele tem uma propriedade chamada Children. E nessa propriedade que você vai configurar os filhos, e aí isso fica recursivo, ou seja, você vai montando o seu menu. Então, por exemplo, esse código que nós estamos vendo aqui, se a gente colocar um run aqui, ele vai mostrar essa estrutura renderizada na sua aplicação em XJS. Tá bem legal. Vamos continuar lendo aqui a documentação para a gente ver, ressaltar os pontos. Aqui ele vai falar da Tree Store. A Tree Store, você lembra, ela herda a Store, ele vai falar aqui embaixo também que ela herda a Store, então você pode, falando da herança da Store aqui, você pode fazer essa Tree Store receber os dados de uma fonte remota, ou seja, você através de por exemplo, de um back-end, você vai montar qual que é a sua estrutura para você poder demonstrar os dados para o teu usuário final. É bem legal isso aí para você poder ter noção do que você pode trabalhar no servidor. Você pode também, uma outra coisa legal, que no caso a gente já usa aqui, quando você precisa inserir novos registros, novos records dentro da estrutura de uma Tree Store, você também pode sincronizar com o servidor também. Então você dá aquela experiência para o usuário editar um menu ou editar uma propriedade, uma estrutura de dados hierárquica, e nessa edição de edição hierárquica você pode acompanhar as exclusões, você pode acompanhar as inserções e você pode acompanhar as alterações também. Então é bem legal isso aí, porque ele deixa a detecção automática. Depois nós temos aqui quais são as propriedades, tudo que ele tem aqui, ele vai explicar isso aqui. Então por isso que com o link na descrição vocês deem uma olhada aqui. Eu não vou ficar explicando propriedade por propriedade, mas é bem legal para vocês entenderem
que algumas fazem diferença e algumas inclusive dá para você ter uma noção para você poder acompanhar melhor o que você pode fazer, né? Ele vai falar também aqui na documentação dos campos que são, como é que fala? Ele tem uma área que ele fala dos campos aqui, que são os campos protegidos, que você não pode mexer nele. Ó, vamos ver esse exemplo aqui. Ó que legal esse exemplo. Quando a gente falou que ele herda a mesma estrutura que é o Act Table lá, então você consegue ter um grid árvore. Então, para quem quer construir um grid árvore, já está aqui, esse já é meio que o componente, entendeu? Então é bem legal isso aqui, não é só para menu, tá? Aqui ele vai falar como é que você adiciona nodes, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui ele vai falar dos campos que você pode setar no seu modelo, mas eu queria encontrar para vocês aqui, eu até deixei separado, aqui ó, os campos que são reservados, né? Então esses campos você não pode alterar. Então o Parent ID, se você tiver na sua fonte remota, você não vai poder chamar ele de Parent ID, você vai ter que dar um outro nome, porque esse campo já é reservado aqui na estrutura da TreeStorm. Então isso é interessante você levar em conta, porque eu lembro uma vez que eu estava desenvolvendo e eu quis colocar ID e Parent ID, e o ID você pode pôr, mas quando eu coloquei o Parent ID para fazer o mapeamento do que eu tinha que fazer, quem que era o pai daquele node, eu tive uma vez problema, então eu quis ressaltar isso aqui no vídeo para vocês. Voltando aqui um pouquinho, isso aqui, lembra que lá no vídeo de pacote de dados, que eu vou deixar o link aqui no card aqui para você, no vídeo, para você ir lá ver. Lembra que eu falei que o model dificilmente você vai carregar, ou você vai aplicar um proxy no model para carregar os dados, por exemplo, do back-end, porque geralmente você usa uma store para administrar isso daí. Isso daí, no caso de um node, você pode colocar o proxy direto no node, porque se você tiver uma estrutura onde você precisa carregar muitos dados, uma estrutura extensa, você pode fazer o quê? Você pode deixar para que o carregamento desses dados sejam carregados de acordo com a demanda. Então o usuário vai clicando para expandir um node, o que ele vai fazer? Ele vai lá no back-end, vai procurar quais são os nodes que ele tem que carregar ali, o nível abaixo, por exemplo, e vai trazer para esse node e vai carregar aqui e renderizar no tripânel. Então isso aqui é legal, que é um caso de uso de proxy dentro do model que eu falei lá no pacote de dados, que é difícil você usar. Aqui é um caso que se aplica, mas geralmente quando você tem uma estrutura de árvore, por exemplo, um menu, o seu menu, por mais extenso que ele vai ser, você vai conseguir carregar ele aqui tranquilo, tá? Então vamos lá. Aqui ele vai falar quais são os campos, a questão de persistir ou não, enfim. Eu não vou entrar no mérito da questão do persistir ou não, porque isso aqui é mais para um uso mais avançado, se você vai querer salvar aquela coluna ou não. E aí que ele vai falar que você pode carregar os dados, você tem dois modos, você pode carregar os dados por completo, ou você pode carregar os dados node a node, que eu acabei de falar. Então, isso aqui parece que não, mas é bem interessante você ter noção que você tem um componente com um potencial desse, porque você pode mostrar isso com um potencial de menu para a tua aplicação, aí quando você tiver bastante coisa aí, bastante funcionalidade para ser acessada. Enfim, o que eu queria ressaltar aqui, ele fala de filtrar os dados, você pode filtrar tanto no remoto quanto local. Eu vou mostrar aqui um exemplo agora de um sistema que nós temos aqui na BSearch, que é um sistema que a gente faz para o mercado de construção civil,
E nesse sistema nós temos algumas funcionalidades, tá? Não é um sistema tão extenso assim, ele é mais focado para construção civil. E nesse sistema nós temos um menu. E no menu a gente renderiza ele com o Tripanel. E aí eu vou até colocar aqui para vocês verem. Aí, legal. Esse menu aqui, ele lista todas as funcionalidades, ok? E nessas funcionalidades que a gente tem aqui, se você for pesquisar, por exemplo, uma funcionalidade chamada, por exemplo, obra, eu dou um Enter e eu já encontro essa funcionalidade. Olha que legal, você tem uma funcionalidade onde você, por exemplo, vou colocar aqui conta, eu sei que eu tenho mais de uma conta aqui. Olha que legal, eu consigo trazer uma funcionalidade bem avançada para o meu usuário da minha aplicação web, e é bem legal você poder mostrar isso aí na sua aplicação quando você estiver desenvolvendo. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Aliás, lembrando, antes de encerrar o vídeo, eu tinha aqui também que aquele exemplo do Admin Dashboard que eu mostrei lá no primeiro vídeo, falando o que era XJS, nesse vídeo eu mostrei, mas eu não falei a infraestrutura da aplicação. Isso aqui também é um Tripanel, tá? Se você baixar o código-fonte que está disponível na web, aí você vai ver que você tem esse menu todo rodando com o Tripanel, com o Material Store. É bem legal o exemplo aqui para você poder ver. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aí. Deixa um joinha pra gente aí, para ajudar a gente saber que tá indo legal o caminho dos vídeos. Ou se você não gostar de alguma coisa, deixa um joinha, ou deixa aí alguma coisa no campo dos comentários, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira conversar, entrar em contato com a gente, fique à vontade aí. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo. Um abraço!